quando Jesus fala para ele, eu sou o princípio, eu sou o começo, eu sou o meio, eu sou o fim, eu sou o alfa e o ômega. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bom, velho, agora nós vamos lá para confirmar isso que Jesus fala. O rei Salomão, ele escreve falando sobre dessa sabedoria, essa excelência, sabedoria, que é Jesus Cristo. Ele fala, pastor Denisley, dessa sabedoria. Aí ele fala assim, aí ele escreve, mas a palavra que ele está escrevendo é Jesus que está dizendo. Aleluia. É Jesus que está dizendo. Ele fala assim, Jesus: no princípio, o Senhor me possuiu. O que é no princípio me possuiu? Aí ele fala assim: no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras antigas. Amados queridos, tem gente que fala assim: a existência de Deus, é onde que Deus nasceu. Eu não quero saber onde que Deus nasceu, eu quero minha salvação. Aleluia. Mas de Jesus eu sei. De Jesus eu sei de onde ele veio. Glória a Deus. A próprio Jesus está falando: o Senhor me possuiu o princípio dos seus caminhos. No começo que Deus começou a fazer tudo, Jesus já existia, Jesus foi criado. Ele está falando de criação. Jesus já existia antes das antiguidades. Antes de Deus pôr. Lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 fala quando Deus criou os céus e a terra. Antes de Deus criar os céus e a terra, Jesus já existia. Desde o princípio. É isso que ele estava falando hoje da igreja. Já existe, ó, da eternidade passada. Aleluia. Existe a eternidade passada e a eternidade futura. E eu e você está aguardando a eternidade futura. Aleluia. Glória a Deus. Para nós receber a eternidade futura, nós temos que se preparar aqui na terra. Nós temos que preparar, pastores, aqui na terra, para receber a eternidade futura. Senão nós não recebemos. Deus. A eternidade passada, mas ela é futura. Por causa de quê? Por causa de Cristo. Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele caminhava aqui na terra. Depois de tudo que Deus fez, construiu os céus e a terra, fez o homem a sua imagem, a semelhança. O homem pecou, foi destituído da glória de Deus. Depois de tudo isso, aí que Deus revelou o Filho dele ao mundo. Aleluia. Aí Jesus ele teve que deixar toda a sua glória. E Deus escolheu uma mulher, uma moça virgem, que obedecia à lei de Deus, à ordem de Deus. Para uma mulher, um homem ser escolhido por Deus, ele tem que ser muito obediente à palavra de Deus. Muito mesmo. Deus escolheu Moisés porque ele foi obediente. Abraão porque foi obediente. Jesus escolheu os apóstolos porque eles foram obedientes e deram a vida para Cristo. E quando Jesus, ele nasceu de uma virgem, pela promessa de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Jesus nasceu, Jesus cresceu. Por quê? Porque Jesus, ele é o princípio de todas as coisas. De todas as coisas. E Deus já estava preparando Jesus desde o princípio por causa do homem. Antes de Deus criar o homem, Deus já sabia que o homem ia pecar. Por isso que Deus fez o homem do barro. Porque Deus sabia que o homem ia pecar. Então quando o homem pecasse, a condenação era morte. Romanos 6, 23, o salário do pecado é o quê? A morte. Então Jesus caminhou sobre essa terra. Ele perdoou, ele curou, ele salvou, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas Jesus teve que fazer tudo isso na ordem de Deus, na obediência de Deus, para que ele alcançasse a futura eternidade também. Porque ele estava aqui como homem e como Deus. Jesus ele alcançou o quê? A ressurreição. Da ressurreição ele alcançou a eternidade.
e foi sentar à direita do Pai. O trono que Deus já estava preparado para ele. Que Deus tinha preparado. Aleluia. Glória a Deus. João, que estava na ilha de Pátimo, ele teve essa oportunidade de caminhar com Jesus. Por isso que Jesus escolheu ele. Por isso que Jesus escolheu ele. Jesus sabia que se ele fosse para a ilha de Pátimo, ali Jesus poderia revelar tudo o que Jesus queria sobre os céus. E essa é a eternidade futura. Eu e você, quando nós partimos, Jesus vai revelar tudo lá para nós. Aleluia. Nós vamos caminhar nas ruas de ouro. Nós Glória a vamos Deus. sentar na mesa com Jesus. Olha, imagina Jesus nos servindo. A Bíblia fala que Jesus vai nos servir. A Santa Aleluia, Ceia. Jesus. Não perca essa chance, irmão. Joga o pecado fora. Pede a Deus para limpar. Para de briga na sua casa. Eu não vou ir onde você está, não. Mas para de briga na sua casa. Com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Não vai resolver a situação. Busca mais a Deus. Põe a casa em ordem. Glória a Deus. Para encerrar. Aí João na ilha de Pátimo, imagina ele lembrando. Nossa, eu estou aqui na ilha de Pátimo, num lugar desse ruim, escuro, fedorento, e tenho que usar só o catiçal. E Deus disse, Jesus disse, se ele não arrependesse, ia tirar o catiçal dele. Ele já estava sem graça. Jesus chamou ele de desgraçado, miserável, né? Pobre, cego e nu. Agora, se Jesus ainda sair da presença dele, é que piora o resto. Mas Jesus não fez isso. Jesus não tirou o catiçal. Apenas Jesus repreendeu ele, porque amava sua igreja. Aí João, que andou com Jesus aqui na terra, aí João escreve sobre, antes dele ir para a ilha de Pátimo. Já vou encerrar. Aí ele escreve no Evangelho de João, revelação João, que é da Fogueira Santa. Eu gostava muito disso. Mas é São João mesmo. É São João mesmo. O Evangelho de São João, né? Porque capítulo 1, verso 1, 2 e 3. O João escreve falando assim, porque ele falando do princípio de Jesus. Ele falando do princípio de Jesus. Ele falando do princípio de Jesus. Aí ele fala assim, olha só como que ele escreve falando de Jesus, do princípio de Jesus, para que nós possamos entender que Jesus já existia antes da criação do mundo. Você sabia que Jesus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas? A terra era sem forma e vazia. Jesus, ele pairava sobre as águas. Até que Deus resolveu fazer a separação da terra e a água debaixo da expansão. A expansão é o céu. Aleluia. E João escreve dizendo assim, pastores: no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Aí ele continua falando. E ele estava no 2. E ele estava no princípio com Deus. Com Deus. Vocês entenderam? Aleluia, Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no começo com Deus. Ele estava no meio com Deus. Ele estava no final com Deus de tudo que Deus fez. Aleluia. Vocês entenderam? Aleluia, Jesus. Aí ele fala assim: e todas as coisas que foram feitas, nada se foi feito Sem Ele. sem ele. Vocês entenderam? Glória a Deus. Agora vocês querem que eu entre na segunda mensagem? Amados queridos, porque depois de tudo